e senhores, começa agora mais um programa Aula Magna. Nosso convidado de hoje é natural do Rio de Janeiro, professor titular de Direito Constitucional da UERJ, Luiz Roberto Barroso, doutor pela UERJ e mestre pela Universidade de Yale nos Estados Unidos. Com o tema O Novo Direito Constitucional e a Constitucionalização do Direito, o professor Luiz Roberto Barroso. Obrigado, William. Galvão, boa tarde a todos. Eu tenho muito prazer de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre o tema proposto, o novo direito constitucional e a constitucionalização do direito. Eu sou, como alguns talvez possam saber, professor de direito constitucional. Devo dizer a meu crédito que eu sou professor de direito constitucional desde o tempo em que isso não dava prestígio para ninguém. O Brasil era um país no qual antes se valorizava a lei ordinária, o regulamento, a portaria, o aviso ministerial. Quando alguém queria minimizar um problema, dizia: essa é uma questão constitucional. No começo da minha vida, o meu pai, muito preocupado com o meu futuro, me dizia: meu filho, precisa parar com esse negócio de fumar, ser Flamengo, e o direito constitucional também não vai levá-lo a parte alguma. Estuda processo civil, ele me dizia. E a verdade, no entanto, é que nós demos a volta por cima. E hoje em dia, já não há mais nada de verdadeiramente importante que se possa pensar ou fazer em termos de direito no Brasil que não passe pela capacidade de trabalhar as categorias do direito constitucional. E, portanto, a introdução dessa minha exposição é assinalando este fenômeno que foi a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. Aconteceu no Brasil, nos últimos 20 anos, um fenômeno que na Europa aconteceu na Alemanha logo depois da Segunda Guerra Mundial, e na Espanha e em Portugal ao longo da década de 70, que foi a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, onde ela passa a desfrutar não apenas da supremacia formal que sempre teve, mas também de uma supremacia material, de uma supremacia axiológica. Quando a Constituição passa para o centro do sistema jurídico, dali é deslocado o bom e velho Código Civil, que por décadas a fio figurava no centro do sistema jurídico como o verdadeiro direito comum. Pois bem, a Constituição passa para o centro do sistema, dali é deslocado o Código Civil, e a própria dualidade radical entre direito público e direito privado se atenua a partir do momento em que a Constituição passa para o centro do sistema jurídico. É que esta entronização da Constituição faz com que ocorra um fenômeno conhecido como filtragem constitucional, ou como constitucionalização do direito, que é a leitura de todo o direito infraconstitucional, de todo o ordenamento ordinário, à luz da Constituição. E, portanto, a Constituição passa a ser uma lente, passa a ser um filtro através do qual se devem ler e interpretar as categorias e os institutos de todos os ramos do direito. Neste ambiente, neste universo, toda interpretação jurídica passa a ser, direta ou indiretamente, interpretação constitucional. Interpreta-se a Constituição diretamente sempre que uma determinada pretensão é fundada em um dispositivo constitucional. E, naturalmente, para solucionar aquela demanda, o intérprete terá de aplicar a Constituição. Porém, aplica-se também indiretamente a Constituição em toda operação de aplicação do direito infraconstitucional, por duas razões. É que, ao aplicar uma norma ordinária, o intérprete sempre realizará incidentalmente uma operação de controle de constitucionalidade. E, em segundo lugar, porque o sentido e o alcance de qualquer norma infraconstitucional deverá ser fixado à luz dos valores e dos princípios constitucionais. E, portanto, toda interpretação jurídica é também interpretação constitucional. Para quem vem de onde eu venho, esta é a vitória total
e absoluta do direito constitucional. Mas a gente na vida deve ser humilde na vitória. A gente deve ser janela e não espelho. E, portanto, o direito constitucional passa a ser a janela pela qual se olha para o mundo e para o direito de uma maneira geral, e não um espelho que é uma forma de olhar para si próprio. Portanto, e concluindo este tópico que é a nossa introdução, o constitucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do século XX. É nele que se condensam as grandes promessas da modernidade: poder limitado, dignidade da pessoa humana, centralidade dos direitos fundamentais, justiça material, tolerância e, quem sabe, até felicidade. Portanto, nós vivemos uma era em que o constitucionalismo democrático passou a ser um modo de observar o direito, um modo de desejar o mundo, e a Constituição passou a ser um instrumento operacional indispensável para todos os operadores jurídicos, sejam os juízes, sejam os ministros, sejam os advogados, sejam os membros do Ministério Público. Esta importância do direito constitucional pode ser ilustrada por uma passagem que me foi narrada pela professora Carmen Lúcia Antunes Rocha, hoje ministra no Supremo Tribunal Federal, mas o episódio é da época em que ela era professora na PUC de Minas, e ela disse que saía da faculdade e havia deixado a sua Constituição no banco do carona. Parou em um sinal, veio um malfeitor, um meliante, meteu a mão pela janela e furtou a Constituição da professora Carmen Lúcia. Essas coisas não acontecem só no Rio, não. Pois ela me narrou, disse: Luiz Roberto, aquilo me deu uma alegria. Já se furtam Constituições no Brasil. Antigamente a gente deixava a Constituição em cima da mesa e aparecia uma, duas, três, quatro, todo mundo aproveitava para se livrar da sua. Agora não.